Se você não controla as coisas na sua vida, essas coisas te controlam. Você duvida? Assiste o vídeo que eu vou te mostrar. Antes de falar, de abordar o tema desse vídeo, a gente tem que comentar sobre uma coisa que está muito em alta aí, que é a dopamina. Você com certeza já ouviu, só que de repente você não sabe o que que é. E o que que é a dopamina? Vou explicar de forma bem rápida, resumida, sem termos técnicos científicos, porque não é o propósito do vídeo. O propósito é você entender aonde eu quero chegar. A dopamina nada mais é do que um hormônio que a gente tem no nosso corpo, que é responsável pelo sentimento de recompensa. Quando você quer muito alguma coisa e você lembra dessa coisa, você desperta um pico dopaminérgico, que vai te levar a ir atrás dessa coisa. Por que que ela existe? Por que que a dopamina existe? Ah, porque eu quero ver vídeo no TikTok. Não. A dopamina existe desde a criação do ser humano, porque naquela época a gente tinha que caçar, a gente tinha que se reproduzir, a gente tinha que fazer um monte de coisas que, se a dopamina não existisse para nos motivar a fazer essas coisas, a gente não faria. Simples assim. Então, naquela época, o ser humano sentia fome. Só que, sentindo fome, se ele não tivesse a vontade de ir atrás de um alimento, ele não iria. Então, ele ia morrer, a vida não ia prosperar. Então, é para isso que existia a dopamina, porque ele lembrava da comida e isso motivava ele, pum, a conseguir. Você repara que é o seguinte, às vezes você está animado para um churrasco, para alguma coisa, e você fica o dia inteiro pensando naquele churrasco. Pegar uma carne, vai ser top. Só que quando você chega no churrasco e está degustando aquela carne, às vezes nem é tão bom assim. Aquele sentimento, que você tinha de querer o churrasco foi melhor do que quando você realmente chegou para comer. Isso é a dopamina, Ela é uma recompensa que vem antes do objetivo. De forma bem resumida. Se você não me conhece, meu nome é Cristiano Gomes. Esse canal aqui é voltado para desenvolvimento pessoal e profissional. A minha meta aqui é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Se esse vídeo atingir uma pessoa que seja, e essa pessoa falar, caramba, esse vídeo me ajudou, essa frase me ajudou de qualquer forma, e não importa como, a minha missão aqui está cumprida. Vamos lá então, agora que eu expliquei o que é a dopamina, por que que as coisas na sua vida te controlam, Se ela existia para o bem, para fazer o ser humano prosperar, para ter vida, por que que ela é tão ruim? Porque hoje em dia a gente não precisa mais dela para caçar. A gente não caça mais. A gente tem comida fácil. Pede um iFood aqui, já era. Tá na sua mesa, né? Então, por que que ela acaba sendo uma vilã se não, veja bem, se não usada da forma certa? Hoje em dia, tem diferença entre a dopamina barata e a dopamina cara, Que a gente chama. O que que é a dopamina barata? É essa dopamina que você fica ali, ó, que a gente tem quando tá ali só scrollando lá o Instagram, o TikTok. Isso aí gera picos dopaminérgicos. Opa! Isso gera picos dopaminérgicos na nossa cabeça, fazendo a gente querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então isso acaba se tornando vício. Excesso de dopamina vira vício. E todo vício na minha vida, na nossa vida, na sua vida, o que que ele faz? Ele controla. Senão, não seria vício. Se é vício, é porque nos controla. Ah, mas eu posso controlar? É igual aquela famosa frase, do cigarro. Tem certeza que você conhece alguém que fuma, que toda vez que alguém toca no assunto, pô, você tá fumando muito, que não sei o quê, qualquer coisa do tipo. A pessoa fala, eu paro a hora que eu quiser. Não, isso aqui é de boa. A hora que eu quiser eu paro. Mas você sabe que não para. Você sabe que ela não vai parar. Entre diversos outros exemplos que eu podia citar aqui, eu estou usando cigarro porque todo mundo já conheceu uma pessoa assim. Então, acabou gerando um vício, a pessoa não consegue controlar isso. Por quê? O cérebro dela tá viciado em dopamina, ele quer isso toda hora, ele quer esse prazer rápido. Não tinha outra palavra para descrever melhor dopamina. Prazer rápido, prazer instantâneo. Então ele pensa no cigarro, na bebida, naquilo que é vício e quer agora, agora. Só que tem um problema. Todo vício ele é alimentado. E quanto mais ele é alimentado, ele se torna menos resistente. Ou melhor, o seu corpo, o seu cérebro se torna menos resistente àquilo. Vamos para o exemplo de novo. A pessoa que ingere bebida alcoólica. Ela tá lá, toma uma cerveja, duas, A pessoa que nunca bebeu, já era. Acabou. Tá beudinho. Agora o cara que tá bebendo há muito tempo, ele bebe uma, duas, quatro, 10 e não fica bêbado. Ou seja, o nosso corpo ele vai ganhando uma resistência. Isso é a mesma coisa para tudo. No TikTok, no Instagram, vídeos do YouTube, esse prazer momentâneo, até a pornografia, é uma coisa que acaba gerando resistência, Nosso corpo ele quer cada vez mais e cada vez mais aquele conteúdo que você está consumindo se torna chato, chato. E aquilo que despertava dopamina se tornou chato. Você imagina fazer uma coisa que não desperta dopamina. É por isso que o ser humano hoje em dia não consegue ler um livro que seja.
Eu conheço gente que não consegue ler a página de um livro uma vez no dia, por conta desse excesso de dopamina. Já falei muito de dopamina. Vamos falar agora sobre o tema principal desse vídeo, né? Se você não controla as coisas na sua vida, essa coisa te controla. Não tem meio termo. Uma vez eu escutei um tenente, né? Para quem não sabe, eu servi na Força Aérea e fiz parte da Polícia Militar de São Paulo. Hoje em dia não sou mais policial, né? Eu saí. E enquanto eu era policial, né? Eu era aluno, na verdade, no curso de formação. Tinha um tenente lá que ele falou uma vez que ele treinava, ele corria pra caramba, treinava todo dia, o cara era o aço. Mas ele gostava de tomar uma. Então ele falou uma vez, né? Eu treino pra poder tomar uma. Aí beleza, só que ele comentou que ele já tava 4 meses sem beber. Isso aí despertou um pouco de curiosidade. Pô, mas o cara gosta tanto, tá 4 meses sem beber, pra que isso, né? Será que promessa pra Deus, alguma coisa? E no fundo não era. Ele explicou pra gente o seguinte, ele falou uma vez, né? Se você não controla as coisas na sua vida, essa coisa te controla. Então, para eu provar que eu que controlo a bebida, eu vou ficar 4 meses sem beber e eu vou fazer isso, por mais que me dê vontade, que desperte dopamina, de eu querer mais e mais, eu não vou. E isso aí mexeu comigo. Eu pensei, caramba, faz sentido. Então a gente percebe que não existe um meio termo. Ah, eu controlo isso aqui não controlo, isso aqui não me controla, mas eu também não controlo. Não. Ou você controla, ou você é controlado. Simples assim. Tudo na vida. Se você não é controlado por algo, então você está no controle. É simples, é básico. Eu posso me usar como exemplo. Eu sempre fui viciado em café. Nossa, aquele cafezinho preto mexe comigo. Não tem como, sempre. Só que eu comecei a ver que eu estava ficando muito acelerado, eu estava perdendo o controle, estava tomando 10 xícaras de café no dia. E não é brincadeira. De 10 a 15 xícaras de café no dia. Então eu tava vendo que eu tava ficando muito acelerado. Muito, muito, muito estressado. A pessoa falava comigo. Eu já retrucava, queria brigar, que não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que podia ser o café. Porém, mesmo sabendo disso, quando eu tava enchendo lá, né, a xícara de café, mesmo sabendo, caramba, não é pra eu ficar tomando, é o quinto já, por que que eu tô tomando isso? Mesmo sabendo disso, sabendo que era pura dopamina, que meu corpo já tava viciado, a vontade era ainda maior. Muito, muito maior. Eu não conseguia parar e eu enchia a xícara de café e tomava. Aí que eu comecei a perceber o seguinte: aquilo estava me controlando. E não era mais eu que estava no controle. E eu falava para os outros: não, eu gosto de um cafezinho, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Maior enganação que a gente faz para nós mesmos. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu vou ficar uma semana sem tomar café. Só uma semana, para ver se eu estou no controle. No primeiro dia, sentia cheiro de café, já ficava doido. No segundo, começou a dar dor de cabeça. Por quê? A gente percebe que o corpo, ele tá tão acostumado e quando você para, ele sente, normal. Ele quer aquilo de qualquer jeito, seu cérebro, ele precisa daquilo. Só que o problema é que vira vício. O problema é que se a gente não tomar controle, vira vício. Então, quando você vê uma pessoa fazendo, não sei, um jejum ou uma promessa, não, tô sem fazer algo, não julga a pessoa. Tenta entender que ela, no máximo, está querendo tomar controle da vida dela sobre as coisas. É interessante, você que tem algum vício, de repente você é uma pessoa que gosta de café igual eu, de repente você está viciado em bebida, todo dia uma cerveja. Se eu não tomar minha cerveja, nossa, rapaz, já era. Estresse em casa, tudo. Experimenta, faz esse teste, toma o controle da sua vida. Pega aquela cerveja e fala, hoje eu não vou tomar. Não precisa fazer loucura. Perceba, a gente nunca vai fazer algo extremo, extravagante, porque você não vai conseguir, eu não vou conseguir, o homem e a mulher mais disciplinados do mundo não vão conseguir. Não dá para fazer loucura. Começa devagar. Pega lá esse seu vício, faz lá uma semaninha, um dia que seja, meio dia. Caramba, eu tomo 2 cervejas no dia, vou tomar uma só, hoje. E se obriga a fazer isso. Tenha disciplina, tenha constância. Você não precisa fazer loucura, mas você precisa fazer um pouco todo dia, entendeu? Então é o seguinte, isso aí pode mudar a nossa vida. Você tem que tomar o controle das coisas, porque senão elas vão tomar o controle de você. Ah, mas qual que é o problema de tomar café? Nenhum. Qual que é o problema de tomar uma cerveja? Nenhum. Você pode tomar sua cervejinha, você pode fazer o que você quiser. O problema é que vira vício. E você falando para si mesmo que eu paro a qualquer momento, que não sei o quê, não é vício, eu controlo. Você só está mentindo para si mesmo, dando desculpinha para não sair do conforto que você está fazendo isso todo dia. Saia desse conforto. O desconforto ele faz a gente crescer. Então não é idiotice você pensar, vou passar uma semana sem tomar um café, por exemplo. Eu estou usando o café de exemplo porque é o que aconteceu comigo, né? Eu nunca vou ficar contando a história dos outros, experiência que eu não vivi.
ou que eu não tenha ouvido, que eu não tenha visto. Eu tô falando isso porque eu vivi isso aí. Então eu resolvi fazer esse teste do café, por isso que eu tô usando de exemplo. Então experimenta fazer isso aí para ver se a sua vida muda. Quer uma dica? Tá? Em um lugar sem ruído. Como assim sem ruído? Sem ruído. Se tranca no seu quarto por 15 minutos que seja. Esquece pai, esquece mãe, esquece a pessoa que mora com você, cachorro, gato. Fecha a janela, esquece o ruído da rua, esquece passarinho cantando tudo. Tenta se isolar o máximo possível de ruído. Por que que você vai fazer isso? Porque você vai estar afastando o seu cérebro de tudo que é dopamina. Você vai ver que no começo esses 15 minutos vão parecer 15 dias, de tão chato e tedioso que vai ser. Mas é assim que você vai fazer um jejum de dopamina. Você vai começar a acostumar seu cérebro e fazer ele entender que ele não precisa de estímulo toda hora. Isso aí é um perigo. A sociedade de hoje, todo mundo, eu me incluo nisso também, né? Nós todos estamos a todo momento sendo bombardeados de ruídos, bombardeados de estímulos toda hora. É placa colorida ali, é som, é música, que não sei o que, é luz, é efeito visual na sua cara toda hora. Balada que eu diga, né? Quem frequenta balada aí sabe que é música alta, som até o talo, luz. Isso aí é explosão de dopamina pura. O cérebro fica viciado, ele fica doido para ter cada vez mais. Então, você ficando sozinho, isolado de ruído, tudo isso, você acaba fazendo esse jejum de dopamina, como eu disse, e acaba se afastando de tudo que é ruído. E isso vai fazer seu cérebro começar, de pouco a pouco, a se acostumar a ficar sozinho, se acostumar a não ficar recebendo estímulo toda hora. Isso parece bobeira. Você vai falar, caramba, mas nada a ver. Experimenta. Faz esses 15 minutinhos por dia. Faz uma semana que seja. Né? Tenha disciplina para isso, um pouquinho cada dia. Você vai começar a perceber que você vai perder a vontade, de pouquinho em pouquinho, de ficar toda hora enfiado no Instagram. Você vai começar pouco a pouco a perder a vontade de se enfiar nos seus vícios, seja lá qual for ele. De preferência, né? Seria interessante você fazer isso se afastando dos seus vícios. Exemplo do café de novo. Eu fiquei lá uma semaninha sem café. No final dessa semana, não estava com tanta vontade de tomar. Até eu fiquei surpreso. Então eu estendi essa semana para um mês. E fiquei um mês sem café. Depois eu estendi para 40 dias. E fiquei 40 dias sem café. E já não fazia tanta falta. Refrigerante, outra coisa que muita gente hoje é viciada é refrigerante. A pessoa não consegue almoçar sem tomar um refrizinho. Uma Coca-Cola geladinha, né? Só que o problema é que acaba virando vício. Aí essa Coca-Cola geladinha vira um copo por dia, daqui a pouco é dois, daqui a pouco é três, daqui a pouco você tá obeso. Você tá com várias doenças, você tá com gordura entupida no coração, porque não sustentou um vício. Você tem noção como o buraco é muito mais embaixo e uma coisa vai arrastando a outra? Então experimenta fazer isso aí com os seus vícios. De pouquinho em pouquinho, novamente, não faça loucura, porque você não vai conseguir. Não vai por mim. Não adianta você ter essa explosão de motivação, de vontade. Já era, vou cortar da minha vida para sempre. Vai durar um dia, 2 dias, uma semana. Depois você vai recair e vai voltar do zero e vai voltar pior ainda. Então, em vez de fazer loucura de uma vez só, faça um pouquinho por dia. Você vai ver a diferença que isso vai ter na sua vida. Então, voltando lá ao assunto de você fazer esse jejum, você vai começar a perceber que vai dar menos vontade de você cometer esses vícios. De você comer aquilo que você gosta, de você assistir aquele conteúdo que você está assistindo todo dia. Outra coisa que pode ajudar bastante. Ler. Por quê? Porque a leitura é uma coisa chata de fazer. A verdade é essa. Tem muita gente que gosta. Mas você que não está acostumado, nunca leu um livro na vida, vai ser chato. Ainda mais pra gente que está acostumado a ter essa explosão de dopamina todo dia, a leitura se torna uma coisa chata, mas ela é importante. E principalmente, desenvolve o seu autocontrole, né? De você não ficar se expondo a prazeres momentâneos, prazeres rápidos toda hora, que é a dopamina. Então comece lendo. Ah, mas eu odeio ler, eu odeio, odeio. Comece lendo uma página por dia de um conteúdo que você goste. A dica aí, mais uma dica para você começar a controlar as coisas na sua vida. Pega um livro, por exemplo, né? Vou usar como exemplo Harry Potter. Se você gosta muito de Harry Potter, pega lá o livro do Harry Potter e lê uma página por dia. Daqui a pouco você vai estar entretido, você vai ver que no começo vai ser difícil, você não vai conseguir, de repente, terminar uma página, vai estar chato demais. Aí você tenta o segundo dia, o terceiro não tá legal, o quarto, você terminou uma página. Opa, show de bola. No quinto dia, você terminou uma página e ficou curioso para saber a segunda. Aí você olha no relógio, fala, caramba, eu tô com tempo, queria mexer no Instagram, deixa eu só ler mais essa página para ver como é que vai ser. E nisso acaba virando um hábito. Então a gente entra no terceiro fator que eu queria falar, o hábito. Tudo que a gente faz durante muito tempo vira hábito. Aquela famosa frase do livro. Eu sei que ela tem em mais de um livro, mas eu li ela nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é o seguinte: pensamento vira sentimento, sentimento vira ação, ação vira hábito. Isso
é para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Então, você tornando algo um hábito, não tem como você perder esse vício. Vai se tornar um vício, só que bom. Um hábito saudável é um vício bom. E com essas pequenas mudanças de hábito, você vai ver que você vai passar a ter o controle das coisas na sua vida, né? E lógico, esse controle que eu falo não é controle de tudo. Ah, eu vou controlar o tempo, vou controlar meu chefe no trabalho. Não, tem coisas que a gente não pode controlar, infelizmente. Mas agora, a controlar aquela sua vontade de comer doce, controlar aquela sua vontade de assistir algum conteúdo que só vai consumir seu tempo, que não vai estar produzindo nada, isso dá para controlar. Outro exemplo, né, meu, que eu usei para mim, é o banho gelado. Qual a necessidade de tomar banho gelado? Alguns podem estar se perguntando. Além de ter vários benefícios, como aumentar instantaneamente a frequência sanguínea, né? Então seu corpo desperta de uma vez. Para quem está acordando, tomar o primeiro banho do dia gelado é muito bom. É bom para a pele, é bom para o cabelo. Então eu comecei a tomar isso aí para minha vida. Comecei a tomar banho gelado. O primeiro banho do dia, todo dia gelado. E eu ia fazer isso por um mês. Só que eu peguei tanto gosto pela coisa, eu vi os benefícios que isso trazia para minha rotina, para minha vida, que eu estendi até agora. E hoje a gente está em maio, né? Maio. Hoje é dia 3 de maio. 3 de maio? 3 de maio. Me perdi. Hoje é dia 3 de maio e desde novembro, que eu ia fazer só um mês, né? Até dezembro, mas desde novembro eu tô com essa rotina de tomar um banho gelado a primeira vez no dia, né? O primeiro banho do dia vai ser gelado, independente do frio. Pode estar o inverno que seja. O primeiro banho do dia vai ser gelado. E para que que eu faço isso? Principalmente para mostrar que eu tô no controle, que a minha mente domina o meu corpo. Para mostrar que eu vou tomar esse banho gelado. Tá frio, não quero, queria um banho quente. Não, eu tô no controle. Porque se eu ceder pro banho quente, ele vai estar no controle. Como eu disse, não tem meio termo. Ou você controla ou você é controlado. A mente forte domina a mente fraca. A mente forte sempre vai dominar a mente fraca. Isso aí se aplica na nossa vida. Então, para mim, se eu não conseguir tomar um banho gelado, que é um negócio simples, tá errado. Então eu tô sendo controlado. E se eu sou controlado num negócio simples desse, imagina nas grandes coisas da vida, que é difícil de mudar, que é necessário para a gente ter sucesso, para a gente enriquecer. Olha como, vai vendo como o buraco é muito mais embaixo, que uma coisa vai arrastando a outra. De novo, você acha que é uma bobeirinha, que é um hábito bobo, que não vai mudar nada na sua vida? Às vezes esse hábito te força a querer repetir ele várias vezes, em várias áreas da sua vida, e você acaba percebendo que você se tornou uma pessoa disciplinada, que acorda no horário. Pois para despertar às 6, eu vou acordar às 6. Outro exemplo, né, de coisa que a gente muitas vezes deixa de fazer, que é acordar no horário que a gente programou para acordar, que é ter responsabilidade, que é chegar no horário. Então você acaba vendo que são vários hábitos que você vai tendo na sua vida, que no final das contas muda tudo. Então experimenta isso. Toma um banho gelado por dia. E voltando ao meu exemplo, por que que eu faço isso? Porque me motiva. É simplesmente para mostrar que eu estou no controle, mostrar que eu sou capaz e não ceder. Sem contar que isso gera, que nem eu falei no começo do vídeo, dopamina cara. O que que é a dopamina cara? É quando o seu cérebro, você mostra para ele que ele só pode ser recompensado quando ele tem um certo esforço. Ele não vai ficar sendo recompensado toda hora, com um videozinho no Instagram, com prazer rápido. Não. Você vai recompensar ele na hora que ele acordar, ele arrumar a própria cama. Show de bola, isso aí também tem no livro muito interessante, que é Arrume Sua Cama, né? Você já começa o dia com uma tarefa. Isso aí desperta uma dopamina cara, que mostra responsabilidade, domínio sobre o seu dia, sobre a sua rotina, sobre o seu corpo e a sua mente. Então, o banho gelado entra nisso aí também. E para finalizar, né, vou falar de um quarto fator que influencia muito. Muito também. É tema para outro vídeo, mas como bônus eu vou falar nesse vídeo aqui. Outro fator que influencia muito essa questão de dopamina, essa questão de disciplina, essa questão de hábito, principalmente o hábito, né, é o ambiente. O ambiente que você está inserido vai te controlar. Não adianta. Isso aí não é nem ou você controla ou você é controlado. Isso aqui você vai ser controlado. Não tem como ganhar do ambiente. Eu acredito nisso, né? Pode ter alguém que fale ao contrário aí. Eu acredito nisso. O ambiente sempre vai vencer. Se você está enfiado num ambiente de gente preguiçosa, que não gosta de trabalhar, que reclama o tempo todo, você automaticamente, aos poucos, mesmo que seja muito disciplinado, vai começar a tomar os hábitos dessa pessoa. Pode ver um exemplo de trabalho. De repente, no seu trabalho só tem gente que está insatisfeita com o que faz, não gosta do que trabalha e só reclama o dia todo. Só reclama. Você vai perceber que você, às vezes, nem é uma pessoa que reclama, mas um dia, de tanto estar enfiado nesse ambiente, convivendo com essas pessoas, vai chegar uma hora que uma pessoa vai chegar em você, vai reclamar do seu chefe, e você vai acabar reclamando junto. E vai ficar os dois reclamando. Isso é um dos exemplos, né, de como o ambiente influencia. E você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Você nunca vai ganhar do ambiente. Não vai. Ele é mais forte. Vai por mim. Ele é mais forte. Com o tempo, você vai perder.
Você pode até durar um mês, um ano, 10 anos no mesmo ambiente, sendo o diferentão. Uma hora você vai perder, uma hora você vai ceder. Então o importante é o quê? A gente se colocar em ambientes de pessoas que chegaram ou querem chegar aonde a gente quer chegar. Vou dar um exemplo para quem quer enriquecer, né? Você quer enriquecer, quer mudar a sua vida, quer ter dinheiro, quer conquistar a sua liberdade financeira. Você vai ficar andando com gente que só gasta, que é o dia inteiro gastando, que final de semana se enfia em bebida, se enfia em droga, tá endividado? Não vai. Você tem que começar também a brigar com todo mundo que tá endividado? Claro que não, né? De repente, alguém da sua família tá endividado, você não vai tratar a pessoa mal. Lógico que não, óbvio. Só que você vai ficar se enfiando em ambiente de amigo, por exemplo, que só gasta dinheiro. A pessoa não está endividada porque ela passou por uma situação difícil. Não. Essa pessoa que eu estou falando é a pessoa que simplesmente gosta de gastar dinheiro. Não se preocupa nem um pouco com a educação financeira. Aí você vai ficar toda hora enfiado junto com essa pessoa, onde ela vai, você vai junto, você vai acabar ficando endividado. Porque ela vai começar a entrar na sua cabeça e falar que só se vive uma vez, gasta mesmo, pra quê? Você vai ficar guardando dinheiro, bobeira, você tá deixando de viver, e isso aí vai acabar te corrompendo. Então tem aquela frase que é muito clichê, porém é real. É verdade, fazer o quê? Se funciona, a gente vai usar. Ande com 5 ricos, ande com 5 milionários e você vai ser o sexto. Isso é pura verdade. E o contrário também é real. Ande com 5 lixos que você vai ser o sexto. Então começa a ver aonde você está entrando. Começa a ver qual é o ambiente que você está inserido. Porque isso aí faz toda a diferença na sua vida. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te fez enxergar, né, algo que você não tinha visto, deixa no comentário. Comenta aí um vício seu que você tem, que você está lutando, que você fez promessa para parar e está conseguindo, para a galera ver, para a galera se motivar. Você pode motivar outra pessoa com o seu comentário. Comenta aí. De repente, né, você pode fazer com que outra pessoa comece um hábito novo contando a sua história. Então deixa aí, fechou? Tamo junto, espera pro próximo vídeo.